Amados, estamos aqui para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu queria meditar com vocês hoje algumas coisas pertinentes ao discípulo e ao seguidor comum, para nós vermos as vantagens que existem de ser discípulo. E para isso eu vou me basear no livro de Lucas, no seu capítulo de número 19, e vou fazer uma leitura do versículo número 37. E quando já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Queridos, quando Jesus andou pela terra, mesmo os profetas e líderes em geral, não só líderes religiosos, mas todos os líderes são mestres para seus discípulos. E infelizmente, quando tem aí uma multidão de pessoas, elas seguem por diversos motivos. Então nós gostaríamos de observar o que é um discípulo. Um discípulo é uma pessoa que está disposta a receber o ensinamento do seu mestre. E recebendo esse ensinamento, ele vai procurar praticar o ensinamento, vai fazer parte da vida dele aquilo que ensinou. Ele vai mudar sua vida em razão do seu líder. Porque um discípulo, ele é liderado por alguém. Nós podemos observar que Jesus, por causa da sua necessidade de fazer continuar sua obra na face da terra, ele seleciona muito bem discípulos que serão mais achegados e discípulos um pouco menos achegados a ele, para a obra a qual ele tinha para os seres humanos fazer na face da terra quando ele não estivesse presente, para que a ausência dele não se parasse o objetivo pelo qual ele esteve aqui, que é pregar o Evangelho, mostrar para a humanidade a existência de um céu, de um local onde Deus vai agregar as pessoas que querem caminhar com Ele, falar para o povo de uma eternidade de cuja qual, para bem ou para mal, ninguém fugirá, porque eu e você temos algo dentro de nós chamado alma, que não morre, quer seja para o bem, quer seja para o mal que ela tenha que depois enfrentar, mas ela não morre. Então o discípulo, ele procura, primeiramente, aprender com o seu mestre. Tudo que o seu mestre, o seu líder fala, ele procura aprender. Uma vez aprendido, o que ele vai fazer? Ele vai buscar praticar com um treinamento para ele poder dar sequência, para ele poder fazer algo. Durante o período que ele tem aprendizado, ainda que ele faça perguntas, mas ele não questiona de forma a se opor aos ensinamentos. Ele estando ali aprendendo, observando os movimentos, as formas como o seu líder age, então ele adquire habilidades que eu chamaria de armas para lutar contra aquilo cujo qual ele se tornou discípulo daquele líder. Então ele precisa. Como um bom soldado, ele tem sempre um líder. E ele procura aprender com o seu líder tudo que é necessário para depois ir para a guerra. E lá então se vence as guerras através do seguimento dos discípulos daquela pessoa ao seu líder, ao seu mestre. E na vida religiosa não é diferente. E o líder maior e único a ser seguido é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós que temos uma crença devemos seguir a Jesus.
Por que eu devo seguir Jesus? Porque muito antes dele vir nessa terra, Deus usou muitos homens para falar de que ele viria, como ele viria e que papel ele exerceria nessa atividade. Depois nós vemos ali o profeta Isaías, mais ou menos quase 700 anos antes de Jesus nascer, já dando todas as suas características. Nós encontramos Daniel marcando uma data aproximada do nascimento de Jesus, qual o ano que ele nasceria. Nós encontramos outros profetas falando em qual cidade, porquanto era um ser já proclamado no passado e que veio a uma época. E quando ele veio, ele mostrou a sua autoridade sobre as coisas. Ele realizou diversos milagres, fenômenos na natureza, para o povo visse que ele não era apenas um grande profeta, como alguém costuma dizer. Pelo contrário, ele mostrou que ele é Deus e que se encarnou conforme o descrito para poder estabelecer aqui as verdades que estão no céu, que os profetas e os sacerdotes não conseguiram passar em sua totalidade para a humanidade. E para cumprir o que é bíblico, que para que a humanidade voltasse a ter comunhão com Deus, ela precisava da morte, o derramamento do sangue de um justo, e que esse justo não podia reclamar, ele teria que aceitar tudo. Por isso Jesus veio, porque na terra Deus olhou e não encontrou nenhum justo que pudesse exercer esse papel. Então Jesus escolhe os seus liderados. Dentre os seus liderados, ele tem os 12 apóstolos, que foram os discípulos mais próximos, aos quais ele estabeleceu verdades para que eles, vendo e crendo, pudessem falar com a autoridade de quem viu e ouviu e dar continuidade ao trabalho dele, porque o verdadeiro discípulo tem que estar preparado para continuar a obra do seu líder, do seu mestre, que um dia o seu líder, seu mestre pode morrer e ele deve continuar essa obra. E assim foi, os apóstolos foram excelentes discípulos de Deus. Mas eu quero refletir com você aqui também sobre aqueles que seguiam, mas na verdade não se tornaram discípulos. E eram seguidores que sequer aceitavam doutrina. Nós podemos falar, por exemplo, dos fariseus. Eles iam em busca do que Jesus falava com o objetivo de pegar ele em algo contraditório, em algo pecaminoso, para condená-lo, porque a palavra que ele pregava não agradava a eles. Era contra o que eles queriam. Então eles seguiam Jesus, porém numa expectativa de em algum momento eles pegar Jesus falando algo que lhes desse motivo para condenar. Então esses seguiam Jesus, mas não eram discípulos. Outros seguiam Jesus, mas não davam conta de assimilar a doutrina que ele pregava. Tanto é que certa vez, quando ele estava pregando, os discípulos, maioria, até discípulos, foram embora, porque falou, dura é essa palavra. Não queriam aceitar aquilo que Jesus estava ensinando, que é verdade bíblica. Se afastaram. Daqueles, alguns retornaram, vendo que estavam errados, mas outros foram embora. Eram seguidores, mas que quando viram que para ser um verdadeiro discípulo tinha que ter mudança na vida deles, eles não quiseram. Eu prefiro continuar a minha vida como está, a viver do jeito que eu gosto, usar os meus raciocínios, aceitar as verdades escritas por muitos outros. Então esses, para mim, e a Bíblia mostra, não são discípulos de Jesus, foram seguidores até que fossem confrontadas suas vidas com as verdades que Jesus pregava. Então essas pessoas também que não são seguidores, outros gostam de coisas maravilhosas, mirabolantes. Então para eles era bonito ver Jesus curar, ver Jesus
repreender os demônios, gostavam até mesmo de ouvir a palavra, mas aceitá-la não era com eles, fugia das suas próprias vontades. Então eles não aceitavam, estavam ali no meio daquele povo para ver as maravilhas. Tanto é que no texto que eu li aqui você pode ver, muitos estavam jubilosos por causa das maravilhas que Jesus operava. Não estavam jubilosos porque a palavra que Jesus tinha é a palavra de salvação. Eles não estavam preocupados nas suas vidas após a morte terrena. Eles queriam algo como um espetáculo para eles aqui na face da terra. E digo mais, dentre esses, houveram alguns que seguiam Jesus na tentativa de tirar proveito para si próprios. Tanto é que, certa vez, os apóstolos encontraram, os discípulos encontraram pessoas pregando tal no nome de Jesus, sem que Jesus fosse questionado, mas Jesus falou, não, quem não é contra nós é por nós, deixa eles pregarem tudo, mas eles, creio eu, queriam levar vantagens, mostrar que eram conhecedores, que tinham estado com Cristo, que agora estavam com autoridade para poder pregar. O verdadeiro discípulo, quando o seu líder vê que ele está preparado, ele reveste ele de autoridade. Os discípulos de Jesus foram revestidos da autoridade do próprio Jesus, para que eles pudessem fazer a obra a qual ele tinha para eles, já estava preparada para eles. Ele disse certa vez, ide pregar o evangelho, falai das boas novas, que o reino de Deus é chegado, expulsai os demônios, curai os enfermos. E enfim, eles foram e isso se realizou porque Jesus deu para eles poder, porque Jesus já tinha visto neles discípulos verdadeiros. Meu amigo, minha amiga, se você está acompanhando alguém, claro que o seu líder está olhando, até que ponto você está com ele e aceita ele, para depois te imbuir, te encarregar de alguma coisa. Assim é o Mestre Jesus. Teve pessoas que um dia Jesus até falou com eles assim, de uma forma ríspida, porque Jesus tinha feito milagres de um lado do lago, e ali ele multiplicou peixe, multiplicou pão, todo mundo comeu e bebeu à vontade. Aí Jesus entra no barco e atravessa o lago. Quando Jesus chegou lá, já tinha gente esperando e eles correram, foram todos em volta. Aí Jesus disse, olha, vocês não estão vindo atrás de mim por causa da minha palavra, mas é por causa de comida. Queridos, você sabia que muitas pessoas vão a igrejas em busca de comida? Nós queremos exemplificar para vocês. Nos dias de hoje, tem muitas pessoas que conhecem a palavra, conhecem Jesus, até já foram membros de algum local, mas hoje eles procuram a igreja por causa do alimento, por causa de uma cura, por causa de tantas coisas materiais, bem materiais, para ter um emprego, para resolver um problema de briga de família. Alguns dizem até que quer para poder largar as drogas. Mas quando você convida a pessoa para participar de um culto, principalmente um culto de ensino, para ela poder tomar posições e se tornar discípulo de Jesus, aí a pessoa não vai. Eu tenho inúmeras promessas para as pessoas passaram lá, onde eu dirijo. Nós apoiamos a pessoa, fomos na casa, oramos, demos cestas. Não para a nossa vanglória, mas é um trabalho que a igreja tem que fazer. Mas na hora de convida eles para vir assistir o culto, aí eles falam, não, eu não posso, não tem isso, tem aquilo. Sempre tem uma desculpa. Essa pessoa não vai ser discípulo de Jesus, sabendo que os bens materiais é que ficam, mas quando ele morrer para ir para a eternidade, se ele não for discípulo de Jesus, ele não alcança morada, porque os discípulos são como os amigos. Jesus promete que aqueles que forem meus discípulos e aceitar a minha palavra, eles vão ter vida eterna comigo. Então, são inúmeras coisas nós temos visto aí, até políticos que vão nas igrejas para pedir voto. Quando passa, eles nunca mais voltam naquelas igrejas. Vejam bem como a igreja de hoje tem sido usada por pessoas que não são discípulos.
que são apenas aproveitadores, que eu quero assim chamar essas pessoas. Que na hora da sua necessidade, eles buscam, sensibilizam. Fala, mas vocês são crentes, são pastores, vocês precisam, vocês têm que me ajudar, usam a Bíblia. Mas Jesus mesmo, que é o que nós pregamos, eles não querem. Por isso, queridos, faça a diferença entre discípulos e seguidores não discípulos, porque vocês vão encontrar esses tipos de pessoas que vão na igreja para ver um demônio ser expulso, para ver alguma coisa ou outra, principalmente as igrejas pentecostais. Porque de repente lá na rua você encontra com aquela pessoa que estava na igreja, mas que nada tem de discípulo. Hoje em dia, como é bíblico, até nos altares, tem pessoas que estão ali, que pregam alguma coisa no nome de Jesus, mas são verdadeiros discípulos, porque estão ali com o objetivo escusos, fazer coisas para os seus bens próprios, para os seus deleites. Mas eu tenho certeza que ao final da jornada nossa nessa terra, Jesus vai chamar todo mundo adiante. E ali cada um será julgado pelas suas ações, pelo que fez, pelo que deixou de fazer. E receberá a recompensa de acordo com sua vida terrena. Não cabe a mim julgar. Cabe a mim apenas instruir. Para que você, assim como eu busco, seja discípulo de Jesus. Use a Bíblia para você conhecer a verdadeira causa abraçada por um discípulo de Jesus. Eu quero orar para você, você que estiver aí nesse momento, que puder, fique de pé, e você diz para Jesus, põe a mão no seu coração e diz para Jesus, que você quer ser um verdadeiro discípulo, para que o Espírito Santo de Deus possa te transformar, te ajudar a alcançar essa condição. Pai querido e Deus amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor alcance cada vida aonde esse vídeo chegar, que as pessoas sintam a sensibilidade e a necessidade de se tornarem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, só o Espírito Santo do Senhor pode convencer as pessoas do que é certo, do que é errado, do que devemos ou não fazer. Por isso eu peço ao Senhor, Espírito Santo, quebranta os corações, para que as pessoas não sejam seguidores simples de Jesus, que não andem em busca das bênçãos que Jesus pode dar no sentido material, mas que eles busquem uma bênção melhor, que é ser salvo. Que a pessoa entenda que precisa ir à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Que a pessoa precisa aceitar aquilo que os líderes religiosos têm ensinado, de acordo com a Bíblia, é claro, porque são eles, discípulos de Jesus, instruídos por Jesus, para poder ministrar na vida das pessoas. E eu tenho certeza que o Senhor, meu Deus, há de dar também a eles compensações dessa vida material, por quererem ser seus discípulos, porque o Senhor certamente não quer a tristeza e a angústia dos discípulos. O Senhor quer um bem maior. O Senhor quer a felicidade dos seus discípulos. Por isso, Pai, quebranta também aqueles que se dizem discípulos, mas são rebeldes à sua palavra, rebeldes contra as pessoas, que não são capazes, meu Deus, de perdoar, que não são capazes de admitir as fraquezas dos outros, mas são soberbos, vaidosos. Ah, meu Pai, um verdadeiro discípulo do Senhor é amoroso, é humilde, é longânimo. E assim que eu peço ao Senhor para a minha vida e para a vida daqueles que nos ouvem e nos vê, que o Senhor se faça no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Altíssimo. Amém.